E aí, galera, beleza? Bom, vamos continuar o nosso assunto de regionalização, falando das regiões brasileiras. Já falamos do centro-oeste, do sul e do norte. Hoje nós vamos falar do sudeste e do nordeste. Agora é a vez da região sudeste. Falar da região sudeste é a gente falar de uma região que se caracteriza por ter cerca de 10% da área territorial do Brasil. Ou seja, é uma região pequena, só é maior do que a região sul do Brasil, tá? Formada por 4 estados, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, é a região que se caracteriza por ser a mais populosa, né? Nós vamos ter aí cerca de 86 milhões de habitantes, e a mais povoada, a mais densamente povoada. Também tem como característica ser a região mais rica do país, ou seja, é uma região que se destaca economicamente nos 3 principais setores da economia: setor primário, agropecuária moderna; setor secundário, indústria, região mais industrializada; e setor terciário, comércio e prestação de serviços, as melhores prestações de serviços que nós temos no Brasil. Por tudo isso, a região sudeste é uma região super importante. Do ponto de vista físico, a região sudeste é uma região que apresenta como características principais um relevo de planalto do leste-sudeste, onde nós vamos encontrar chamados mares de morros, e onde a gente vai encontrar também uma série de serras, como Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra do Espigão Mestre, Serra do Espinhaço. Então, justamente essas serras na região do Planalto Leste-Sudeste. Por causa disso, é uma região que apresenta o chamado clima tropical de altitude. Um clima que é bastante influenciado pela massa equatorial continental, uma massa quente e úmida que vem da Amazônia, no verão. Logo, predominam chuvas no verão, assim como no centro-oeste. Tá? A diferença está nas temperaturas.
As temperaturas são bem mais baixas do que na região centro-oeste. Isso porque os verões são amenos e os invernos são frios. Isso deve-se à forte influência da altitude. É uma região que originalmente era marcada pela chamada Mata Atlântica, formação de Mata Atlântica, e hoje o que nós temos de Mata Atlântica nessa região são restícios, né? Sobras daquilo que já tivemos um dia, visto que a região sudeste foi uma das regiões onde nós tivemos o maior desmatamento dessa formação de Mata Atlântica, que é um grande hotspot. É uma região que se caracteriza por apresentar também, junto ao mar, a chamada planície costeira. A planície costeira, ela se caracteriza por sofrer a influência do clima tropical litorâneo úmido, né? Que é um clima semelhante ao litoral nordestino, porém com chuvas em épocas diferentes. No caso do sudeste, as chuvas se concentram principalmente na primavera e no verão. É uma região onde nós vamos encontrar, também bastante devastada, a chamada vegetação litorânea, ou seja, manguezais, aonde a gente vai encontrar dunas e aonde a gente vai encontrar restingas. Por ser uma região de morros, por ser uma região marcada por serras, é uma região que está propícia a deslizamentos e desabamentos. São dois grandes problemas que essa região acaba tendo. Muito por causa da condição íngreme do relevo, mas também muito por conta do desmatamento, visto que essas áreas acabam sendo áreas de risco, habitadas, tá certo? Principalmente por favelas. Então, por conta disso, deslizamentos e desabamentos acabam sendo características muito comuns dessa região. Quanto aos aspectos populacionais, essa região é uma região que se caracteriza, claro, evidentemente, por ser disparadamente a região mais populosa desse país. São cerca de 86 milhões de habitantes aproximadamente, sendo São Paulo o estado mais populoso de todos, né? Não só do Sudeste, mas também do Brasil. É uma região que apresenta também uma grande densidade demográfica, a maior densidade demográfica do país, com cerca de 86 habitantes por quilômetros quadrados. Possui uma péssima distribuição da população pelo território, ou seja, é uma população que está concentrada principalmente no litoral e principalmente nas duas grandes metrópoles que existem nessa região, que é Rio de Janeiro e São Paulo. É a região mais urbanizada do país, são cerca de 93% da população urbana, o que mostra que é uma região onde a modernização agrícola já chegou, e essa modernização agrícola permite que a região rural tenha pouca gente. E aí, consequentemente, muita gente vivendo na região urbana, até porque a região urbana, ou as regiões urbanas da região sudeste, apresentam uma grande possibilidade de geração de emprego, visto que é a região mais rica desse país, e aí, consequentemente, abarca boa parte da população. Claro que essa urbanização, ela não evita que nós tenhamos grandes problemas, principalmente sociais. As áreas urbanas dessas cidades apresentam graves problemas sociais. A miséria, a habitação ineficaz, trabalhos públicos sem resultados positivos, condições de vida das mais precárias possíveis são muito comuns a essa região, que também apresenta, tá, uma forte quantidade de imigrantes, pessoas que vieram das mais variadas partes do Brasil, principalmente do Nordeste, e das mais variadas partes do mundo. Além de apresentar grandes problemas sociais, esta região também apresenta grandes problemas naturais, tá? Ou, quer dizer, socionaturais, digamos assim, porque muitos desses problemas são causados justamente pelo homem. Por exemplo, a poluição atmosférica, muito comum em São Paulo. A poluição das águas, como a gente vê aí na imagem a Baía de Guanabara, mas a gente também podia usar como referência o Rio Tietê em São Paulo, o Rio Pinheiros em São Paulo. Enchentes, tá? Muito comum em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E deslizamentos de terra, desabamentos de terra, como a gente já viu anteriormente. Todos esses grandes problemas, eles acabam sendo problemas naturais, mas com forte influência do homem.
é a região aonde nós temos duas metrópoles globais, Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, cidades que conseguem exercer influência muito grande, não só no Brasil, mas em boa parte da região da América. Influência essa muito ligada ao setor de técnico, científico e informacional. Por isso são cidades consideradas cidades globais. Essas cidades globais, elas estão crescendo. São Paulo para o norte, Rio de Janeiro para o sul. Isso quer dizer o quê? Que as metrópoles de Rio de Janeiro e São Paulo vão se encontrar. Nós temos então uma formação de megalópole. Uma megalópole que, quando formada, vai ter 400 quilômetros de distância. Então, essas características, de uma maneira geral, são as características populacionais da região sudeste. Por fim, falaremos das questões relativas aos aspectos econômicos, do qual essa região acaba se destacando, começando pela agricultura. A mais importante característica agrícola dessa região está no fato de ser uma das regiões mais modernas do Brasil, do ponto de vista de máquinas e insumos agrícolas. Tá? É uma região que apresenta uma agroindústria muito forte e, consequentemente, muito importante para o Brasil. Justamente por conta disso, é a região onde a ligação urbano-rural ela é uma ligação muito estreita, justamente porque o campo oferece para as cidades alimentos, energia, matéria-prima para as indústrias, e a cidade oferece para o campo máquinas e insumos agrícolas. Lembrando, insumos, agrotóxicos, sementes, fertilizantes, adubo, tá? Todos esses produtos que são utilizados na agricultura moderna. A gente percebe que o nível de modernização é principalmente mais forte no sul da região, principalmente no estado de São Paulo, na fronteira com o Paraná. Essa é uma das áreas mais importantes. E essa modernização agrícola, ela acaba fazendo com que produtos que não são naturalmente da região sudeste, mas que se apresentam principalmente na região nordeste, acabem se destacando na região sul. Graças à mecanização agrícola, o algodão, a cana e a laranja têm grande produção e grande produtividade. Mas não resta dúvidas também que a soja e principalmente o café se destacam como os principais produtos produzidos nessa região voltados para a exportação. Não podemos esquecer que o café foi um dos grandes símbolos de riqueza dessa região e que, graças ao dinheiro do café, fez com que essa região acabasse se destacando industrialmente, porque os barões de café foram os primeiros a investir na indústria nessa região. É uma região que, do ponto de vista da pecuária, se destaca também. A pecuária bovina é interessante, não é uma das maiores criadoras de gado bovino, mas se destaca tanto pela produção de leite, é a maior produção nacional de leite, como também no corte. Porém, o leite é mais importante, tanto o leite que vai diretamente para a população, como o leite que vai para as indústrias de laticínio. É uma região onde você encontra tanto a agricultura extensiva quanto a agricultura intensiva. Destaca-se ainda a criação de suínos e a principal criação de equinos do Brasil. É uma região que, do ponto de vista industrial, é disparadamente a região mais industrializada do país. A região que concentra o maior número de indústrias, tanto as indústrias nacionais, quanto também as indústrias provenientes de outros países, ou seja, a sede das indústrias nacionais e aonde se localiza as filiais das principais multinacionais do Brasil. Também não à toa, é a região que mais consome produtos industrializados e a região que mais consome produtos importados. É a região que ocupa maior mão de obra no setor secundário, tá? Mas não podemos esquecer, e talvez esse fato seja o fato mais importante de todos para o Enem, por exemplo, que é uma região que vem sofrendo uma desconcentração industrial, como a gente pode ver nesses gráficos. Vejam que em 1996 era uma região que tinha 60,8% das indústrias do país. E em 2011
esse percentual já era de 47,6%. Isso quer dizer que vem havendo uma saída das indústrias da região sudeste para outras regiões? Sim, mas não é isso que é o principal. O principal é que as demais regiões vêm recebendo mais indústrias nos últimos anos do que a região sudeste. Por isso, está ocorrendo uma desconcentração industrial, mesmo assim é a região mais industrializada deste país. Tá? É uma região que, para suportar tanta riqueza nos setores primário, secundário e terciário, necessita ter um sistema de transportes adequado. E é o principal sistema de transportes que nós temos no país, com ferrovias e rodovias, principalmente rodovias. Né? Então é uma região totalmente interligada por esses setores, além de, claro, nós encontrarmos nessas regiões os maiores aeroportos deste país. Do ponto de vista energético, é uma região que, em termos de eletricidade, destaca-se pelo consumo, assim como todo o país, da energia hidrelétrica. Destaque para o complexo de usinas de Urubupungá, que envolve as usinas de Jupiá, Ilha Solteira e Três Irmãos, e que acabam se destacando principalmente por fornecer energia para o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país. Também se destaca o petróleo e o gás, afinal, é aí que nós vamos encontrar a maior bacia petrolífera do país, que é a Bacia de Campos. E também é a partir dela, da Bacia de Campos, até o Paraná, que nós vamos encontrar a grande jazida de petróleo chamada de pré-sal. Então, nós temos uma riqueza de petróleo e gás natural muito grande nessa região. Quanto aos recursos naturais, essa região é uma região que se destaca principalmente por apresentar uma grande jazida de minerais metálicos, que é a jazida do quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais, o quadrilátero central. Uma grande produtora de ferro, uma grande produtora de manganês e de outros recursos minerais. No obstante, o que mais destaca do quadrilátero ferrífero nos últimos anos são os dois grandes acidentes que nós tivemos, que foi em Mariana e Brumadinho, no espaço de 3 anos, que causou grandes impactos ambientais e grandes impactos sociais na região. Vale destacar também, no Rio de Janeiro, a produção de sal marinho. Bom, galera, olha só, essas são as características da região sudeste. E para nós terminarmos, só falta falar do Nordeste.